Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu saúdo cada um de vocês que estão agora acompanhando a nossa aula. Eu sou o professor Kim Raoni, da disciplina Educação Física, e trago para vocês a aula de número 10, Objeto do Conhecimento, Práticas de Linguagem da Língua Inglesa, observando as condições de produção, circulação e recepção discursiva de textos e de atos linguísticos e multissemióticos do mundo contemporâneo. O detalhamento, as práticas corporais difundidas pelos meios de comunicação em outros países. Então, gente, vamos aprender sobre o rugby, esse esporte de uma cultura da língua inglesa e que traz muitas novidades para a gente. Venham comigo, me acompanhem. Bom, gente, então o rugby é um esporte irmão do futebol. Ele tem uma origem muito próxima da origem do futebol que nós conhecemos. Isso mesmo, aquele jogado com os pés. Mas como isso é possível se o rugby é jogado com as mãos? Bom, aí é que está. O rugby e o futebol, eles descendem de um esporte muito antigo chamado de cálcio, em que era jogado tanto com os pés quanto com as mãos. E aí esse esporte ele era muito popular, porém era muito violento, de tal maneira que as autoridades tiveram que intervir para proibir a prática do cálcio. Foi aí então que as pessoas envolvidas com a organização desses esportes resolveram então criar normas e regras que pudessem tornar o jogo mais seguro e menos violento. Neste momento, então, houveram divergências. Alguns queriam jogar com os pés, outros com as mãos. E aí, então, houve uma cisão, onde formou-se, então, a Liga de Futebol, mesmo, né, a Football Association, que hoje é conhecida como a FIFA. E aí surgiu, então, o esporte conhecido como futebol. E a outra parte dissidente criou a Rugby Union, né, onde foram praticados então por pessoas que queriam jogar esse esporte com as mãos. Aí então é que a gente começa a entender o que é o rugby. É um esporte coletivo disputado por equipes de 15 jogadores que tentam obter pontos em diferentes situações de jogo e no qual não são utilizados os pés e as mãos. Detalhe, essa característica de 15 jogadores é para o tipo de rugby union. Existem duas categorias de rugby. Isso mesmo, olha só, além de se dividirem formando aí o futebol e o rugby, o próprio rugby, depois de uma determinada época, né, lá por volta do ano 1885, também se dividiu em duas frentes, né, o Rugby Union e o Rugby League. Qual era a diferença entre essas duas? O Rugby Union era formado por jogadores, na sua maioria amadores, e que praticavam o esporte simplesmente pela paixão e pelo amor ao esporte. Já o Rugby League era formado por jogadores que queriam ir para o lado profissional da prática esportiva, né? Eles já queriam ganhar um dinheiro, ganhar um salário com aquela prática esportiva. Então, com isso, houve certas divergências, algumas diferenças, tanto na quantidade de jogadores, quanto na questão de algumas pontuações, mas na essência o jogo continua sendo o mesmo, tá bom? Então aqui a gente vai utilizar principalmente as características do rugby do estilo Union, que é formado principalmente por jogadores amadores, tá bom? Então a primeira coisa que vocês devem gravar aí é o seguinte: é um esporte jogado por 15 jogadores de cada equipe, certo? Esse é o primeiro detalhe aí. Ele pode ser jogado com os pés, pode, em alguns momentos sim é utilizado os pés, mas ele é principalmente jogado com as mãos, como a gente vai ver ao longo dessa aula. Então olha só, qual o objetivo do rugby? O objetivo é pontuar o máximo possível, transportando, passando, chutando,
disputando e marcando ensaios, chamados de try, ao posar a bola oval numa área de validação existente nas duas extremidades do campo. Ou seja, o objetivo, gente, é fazer o que a gente chama de gol no futebol, né? Já no rugby, eles chamam de try. O que é o try? Quando você leva a bola até a linha de fundo do campo, e aí você tem que pegar essa bola com as mãos e colocar ela no chão, fazer ela tocar o chão. Não pode jogar, não pode arremessar, né? Vocês têm que estar com ela em mãos e tocá-la no chão, além da linha de fundo. E aí, então, você vai marcar essa pontuação. Olha só que detalhe interessante. A bola no rugby, ela não é uma bola circular, né? Não é uma bola com circunferência, ela é oval, né? Ela tem um formato oval, né? Isso daí é por conta da necessidade da bola ter uma certa aerodinâmica, por conta dos diversos arremessos que eles realizam durante os passes. Então, gente, o objetivo é esse, tá? Quem está com posse de bola tem que conseguir levá-la até o final do campo adversário, marcando assim o try. Bom, e quanto à área de jogo, como é que acontece, como é que é a característica da área de jogo do rugby? O jogo é disputado em campos de grama, barro ou areia, sendo a mais comum, né, e a oficial entre elas, o campo de grama, como eu vou mostrar aqui para vocês numa ilustração. Então, observem aqui essa ilustração detalhando o campo de grama do rugby, tá? Então, ele tem quase as mesmas dimensões de um campo de futebol de campo, tá? Ele tem cerca de 100 metros no seu comprimento total. Daqui até aqui, ele vai ter 100 metros de comprimento. E aí ele ganha mais 22 metros daqui até aqui, que é a linha do in-goal, certo? A linha do in-goal, né? A área do in-goal, que compreende essa área aqui, ó, onde o jogador adversário tem que trazer a bola para encostar no chão dentro dessa área. Então, essa área aqui vai ter, no seu total, 22 metros de comprimento. Somando com mais 22 metros do outro lado, então nós vamos ter aí um total de 144 metros de campo por inteiro, tá bom? Então é isso, gente. Essa daqui, essa área de fundo aqui que eu estou marcando para vocês, é chamada de, vou escrever aqui, in-goal. É um nome em inglês, tá, gente? O rugby, ele por ter características e origens britânicas, né? Então ele ainda mantém muito a sua característica original, incluindo os termos, né? Eles geralmente não são traduzidos ainda, então são praticados utilizando os termos britânicos ainda, tá bom? Diferente do futebol, que aqui já sofreu um aportuguesamento, né? Então ele já tem, devido a essa sua característica histórica, que já está inserida há muito mais tempo na cultura brasileira, então ele já sofreu um aportuguesamento. Já o rugby não, o rugby ele é um esporte mais recente, não é tão popular quanto o futebol, mas embora ele esteja ganhando cada vez mais adeptos à sua prática, tá bom? Então, muitos dos termos que nós vamos usar aqui são termos em inglês. Então, essa área atrás da linha de fundo é chamada de in-goal, e ela serve justamente para isso, para que o jogador adversário, né, vamos fazer de conta que ele
Vou marcar aqui de amarelo. Vou fazer de conta que ele saia, né? Os jogadores, a equipe saia, atravesse o campo com a bola, ultrapasse a linha de defesa e chegue até a área de in-goal adversária e finque a bola no chão. É necessário que essa bola esteja na mão. Ele não pode jogar, né? Estando próximo dessa linha final aqui, ele não pode jogar a bola. Ele tem que realmente estar com ela em mãos. Ele precisa estar pisando? Não, não necessariamente. Ele pode, por exemplo, a partir do determinado ponto, deixa eu apagar aqui um pouco para vocês entenderem, né? Então ele pode, a partir de um determinado ponto, ele pode daqui saltar, né? Se ele conseguir alcançar o outro lado, passar da linha, ele pode saltar e fincar a bola nessa área, certo? Então não precisa estar necessariamente pisando, ele pode estar pulando, saltando, correndo, né? Mas ele tem que estar com a bola em mãos e fincar ela nessa área, tá bom? Deixa eu apagar aqui mais um pouquinho. Quem conseguiu copiar, copiou. Vamos continuar. E vamos entender o que são essas traves que estão aparecendo aqui em cada lado das extremidades do campo. Então, cada trave dessa daqui, tem a mesma função de uma trave no futebol, certo? O jogador, ele pode também ter a opção de chutar a bola para marcar pontos, que a gente vai ver daqui a pouco a pontuação de cada um. Então, o jogador, ele pode, se ele não quiser levar a bola até a área do in-goal, ele pode também tentar arriscar um chute, de forma que essa bola ela tem que passar entre as linhas, o travessão, né, a parte superior do travessão. Se ela fizer isso, aí então é marcado um ponto, é marcado pontuação para essa equipe, certo? Mas ela não pode passar, gente, pela parte de baixo. Vocês podem observar, tem aqui uma linha horizontal, né? E essa parte aqui abaixo não pode ser a área onde a bola deve passar. Ela tem que passar acima dessa área, tá bom? Ah, mas se ela passar bem alto mesmo, lá por cima, né, do limite das traves, é considerado ainda a pontuação, porque existe uma linha imaginária que prolonga também a altura do travessão, certo? Então, desde que ela passe entre essas linhas aqui, certo? Desde que ela passe entre essas linhas, então é considerada a pontuação por meio desse chute, que nós vamos já já aprender o nome deles, tá bom? E aí ainda, considerando as linhas, as demarcações desse campo, nós podemos perceber que ela é formada por uma linha de meio campo, certo? Que compreende 22 metros. 22 metros, aliás, desculpa, 70 metros. Vou apagar aqui, ó. A largura do campo, daqui para cá, é de 70 metros, tá bom? Então, consequentemente, a linha que divide o campo também no meio é de 70 metros. A mesma coisa as linhas de jardas aqui, ó. Essas linhas que dividem o campo dos forwards e os backwards, tá bom? São aqueles que são responsáveis pelo ataque e defesa de cada equipe, tá bom? Então essa é a divisão do campo. Essas marcações aqui servem para o posicionamento dos jogadores de acordo com as suas respectivas funções, ok? Então aqui nós temos a ilustração
do nosso campo de rugby. E vamos prosseguir. Vamos ver algumas características importantes do rugby para a gente poder entender como que acontece a sua prática, tá bom? Até aí vocês conseguiram entender, conseguiram perceber mais ou menos o objetivo do jogo, como que ele acontece, a sua estrutura, né, seus princípios básicos. Deu para entender aí mais ou menos? Né? Então é um esporte que você precisa levar na mão a bola, levar até o final para poder ganhar, certo? Para poder acontecer o ponto. Lembra muito, sabe o quê? Uma brincadeira, né? Um tipo de jogo que ele é até usado como preparação, né? Uma preparação pedagógica, iniciação pedagógica para esse esporte, o barra-bandeira. Né? Então, o barra-bandeira ele é inspirado, né, nessa modalidade. Você tem que atravessar o campo adversário, pegar o objeto, trazer para o seu campo, enquanto os outros tentam impedir para que você faça isso, impedindo o seu avanço. Né? Então é muito parecido com isso. Da mesma forma, no rugby, você também tem que impedir o avanço do adversário, caso ele esteja em posse de bola, tentando agarrá-lo ou derrubá-lo, né? De preferência, impedindo mesmo que ele avance. No momento em que o jogador tenta impedir, ele pode agarrar, né? Ele pode realmente evitar que o outro jogador continue andando, correndo. Então é um esporte de muito contato físico. Né? E observem aqui rapidinho nessa imagem aqui o formato da bola. Né? Ela tem um formato oval. É justamente para garantir a aerodinâmica da bola no momento dos lançamentos. Bom, e agora eu quero falar para vocês sobre os pontos que são realizados no jogo do rugby. Né? Como que eles são obtidos e quantos pontos valem para cada tipo de pontuação. Então, o primeiro deles é o que eu falei para vocês, é o try, o ensaio. O try no rugby vale 5 pontos. Então, toda vez que o jogador está correndo e aí ele coloca, né, posiciona essa bola depois da linha de fundo, lá na área do in-goal, olha só, dessa forma aqui como está aparecendo, então acontece aí o try, que tem 5 pontos, né, equivale a 5 pontos. É a maior pontuação dentro do jogo de rugby. Todo mundo dá preferência a esse tipo de pontuação, né, o try. Então pode ver aquele jogador lá, como vocês viram, um monte de gente em cima, né, tentando puxar ele. É assim mesmo, no rugby é altamente o contato físico, tá bom? Não tem essa de marcação homem a homem, não. É todo mundo para cima daquele que está em posse de bola. Então, e aí, para isso, é importante os passes, que depois a gente vai falar como é que é feito dentro do rugby. Outra forma de pontuação é o conversion. Tá? O conversion, que em inglês significa conversão. Trata-se de um chute que toda vez que você marca um try, você tem direito a fazer um conversion. Um conversion vai ser um chute em direção às traves, aquelas traves que eu falei. E aí, se a bola passar entre as traves e acima daquela linha horizontal, o jogador, a equipe, arrecada 2 pontos a mais. Então veja só, num try com mais 2 pontos de conversão, você ganha em uma jogada só 7 pontos ao todo. Né? O try vale 5 pontos e mais um chute de conversão equivale a 2 pontos, então você acumula 7 pontos na frente. Então vejam como que é precioso, né, conseguir realizar isso. Então, para isso, os jogadores precisam também treinar precisão no chute, né, eles precisam treinar força, além também das habilidades necessárias para a marcação do try, certo? Então, toda vez que a bola ela passa entre os 2 travessões e acima dessa linha horizontal, é marcada ali a conversão. E a conversão, ela é, por regra, ela é um direito
da equipe que marcou o try. Sempre vai acontecer, tá bom? Pode desistir de fazer um conversion? É preferível não, né? Pode, mas toda equipe vai querer tentar usar esse direito para conseguir arrecadar mais 2 pontos, tá bom? Outra forma de pontuação é o penalty kick, o chute de penalidade. Então, toda vez que acontece uma falta muito grave e, por exemplo, o adversário bateu no jogador em posse de bola, né? Houve uma jogada ilegal, houve uma aproximação muito brusca, muito com risco de machucar o oponente, então é marcado o penalty kick, né? Seria um chute de pênalti. Então, esse penalty kick, né, um chute de pênalti, penalidade, ele é muito parecido com conversion. É um chute que também tem que passar entre as traves. E caso ele seja marcado, então a equipe arrecada aí 3 pontos. E depois nós temos o drop goal, certo? O drop goal também equivale a 3 pontos. E o drop goal acontece também numa situação de penalidade, tá bom? Então, quando a bola sai do campo, certo? Então, é marcado também um chute, ele também equivale a um chute entre os travessões, tá bom? Então, todos eles podem ver, com exceção do try, que é a pontuação quando você leva além da linha de fundo, todos eles consistem no chute da bola em direção à trave. E aí, então, a equipe que arrecada a maior pontuação é a vencedora, tá bom? Então, é assim que se ganha dentro do jogo do rugby. Muito bem, gente. E aí, com isso, a gente tem aqui as formas de pontuação. E agora vamos avançar e vamos conhecer agora um pouquinho das regras. Algumas regras dentro do jogo de rugby. Então, o jogo transcorre em 2 tempos de 40 minutos, com 5 minutos de descanso. O equipamento utilizado compreende uma bola inflável, oval, calças, camisas, meias, chuteiras e protetores para as orelhas e boca dos jogadores. Então, é opcional os protetores para as orelhas, né, como essa espécie de capacete acolchoado que vocês estão vendo aí na imagem, ela é opcional. Alguns jogadores usam, outros não. Tá bom? A mesma coisa também os protetores de boca. Alguns também preferem não usar, tá? Não é obrigatório. Agora, as chuteiras, o equipamento de blusa, bermuda, isso daí tudo faz parte da regra oficial, tá bom? Então, eles precisam utilizar isso e não é utilizado nenhum tipo de protetor no corpo, ombreiras, também protetores nos braços, não existe isso. Isso daí é capacete, né? Isso daí é muito característico do futebol americano, que se baseia muito na forma de jogar do rugby, né? Surgiu justamente do rugby, mas tem umas diferenças muito grandes aí em relação às regras. Já no rugby não existe isso, é puramente mesmo a roupa em si, o máximo de proteção que existe é esse da cabeça e da boca. Continuando ainda sobre algumas regras, a bola não pode ser passada para frente. Tá? Você não pode passar a bola para frente com as mãos. Pode somente ser chutada para frente. Então, toda vez que os jogadores estão em posse de bola, quiserem que a bola seja avançada para frente, tem que ser por meio de um chute. Mas com as mãos, né, que é a forma como a bola é carregada, ela sempre tem que ser passada para trás ou para o lado. O recebedor não pode estar colocado à frente do jogador que passou a bola. Então vamos entender isso um pouquinho aqui nessa ilustração que eu vou mostrar para vocês aqui no nosso campo de rugby. Então imagine o seguinte, que o jogador número 1, ele está em posse da bola. E aí ele quer passar para o jogador número 6.
ele não pode passar, né, jogar a bola lá para frente e o jogador número 6 avançar além dele para pegar essa bola. Não pode fazer isso. É falta. Então, como que ele vai passar essa bola para o jogador número 6? Ele tem que passar exatamente para o lado e para trás. Então, toda vez a bola vai ser lançada para o lado e para trás. Então, no caso aqui, ó, o jogador número 6 está em posse de bola. Para quem é que ele pode passar essa bola? Considerando que estão todos aí parados, né? Lógico que eles vão estar em movimento durante o campo. Mas aqui, nesse momento, ele pode passar a bola para o jogador número 5, o número 9, número 13, número 10, número 7. Mas ele não vai poder passar a bola para o número 2, para o número 8, número 3, o número 4, porque eles estão avançados. Eles só podem passar para aqueles que estão recuados, né, que estão atrás e ao lado. Se ele quiser passar a bola para frente, então ele tem que chutar essa bola para frente. Só que toda vez que ele faz isso, ele corre risco de perder a posse de bola, porque tanto os jogadores do seu time quanto do time adversário podem acabar recuperando essa bola, tá bom? Então é assim que acontece o passe dentro do jogo de rugby. Agora vamos falar sobre uma regrinha muito importante que é usado para defesa, que é o tackle. Então, o tackle significa interceptar o avanço do jogador adversário, derrubando-o ao chão. Em seguida, a bola é disputada por meio de um hook. Se a bola não estiver no chão, então a posse é disputada por meio do maul. Olha só esses nomes bem difíceis, né, gente? Tackle, hook, maul. Então, o que é isso? O tackle é a forma de defender, né? O pessoal que não está com a posse de bola vai tentar correr atrás do cara que está com a bola e para impedir que ele avance, eles agarram o jogador e derrubam ele ao chão, certo? Então aqui o jogador número 6 está com a posse de bola, os demais vão partir para cima dele, né? E quem está sem a bola, no caso dos jogadores de vermelho que está sem a bola, não podem agarrar os adversários. Então, como é que vai acontecer? Os adversários vão todos para cima do jogador número 6, vão derrubar ele no chão. A bola caiu no chão, aí então os jogadores da equipe vermelha vão se posicionar ao redor do jogador que foi derrubado e vão formar um paredão. Formam todos um paredão aqui. E aí, esse paredão vai tentar empurrar um ao outro, né? O paredão azul vai empurrar o paredão vermelho. E aí, eles vão tentar, com os pés, puxar a bola para si, né? Quem conseguir pegar a bola com os pés e trazer para si, para a sua equipe, aí tem a posse de bola e pode continuar o jogo. Agora, se alguém, de repente, tentar usar as mãos, é falta. Aí não pode, vai ter um penalty kick aí nessa hora. Tá bom? Então eles fazem isso, eles formam um grande paredão, todo mundo se junta, se abraça ali, forma um paredão, vão se empurrando, se empurra com a cabeça, se empurra com o ombro, mas os pés eles vão utilizando para tentar puxar a bola para si. Esse é o hook. Tá? Toda vez que forma esse paredão se chama hook. Agora imagine o seguinte, que o jogador número 6 não foi derrubado. O pessoal da equipe azul foi lá, tentou agarrar ele, mas ele conseguiu se manter em pé. Aí a equipe dele, o vermelho, veio e formou um paredão ali. Né? E a equipe azul formou outro paredão. Aí então se fala que formou-se um maul, tá bom? Essa é a diferença entre o hook e o maul. Vamos prosseguir, vamos ver mais outra regra. Tem aí outra forma, que é o scrum, que é um meio de reiniciar o jogo após uma infração menor. Envolve até 8 jogadores de cada equipe, conhecidos como pack ou forward pack, unindo-se em 3 fileiras e interligando-se com as 3 equipes adversárias da primeira fila. Tá bom, gente? Então o scrum acontece toda vez que acontece uma infração. Tá bom? Aí prosseguindo, ó, nós temos aqui a ilustração, é a mesma coisa. Teve uma falta, aí para disputar a posse de bola forma-se os paredões, paredão azul, paredão vermelho, e eles vão tentar ali disputar a posse de bola.
Agora eu trago para vocês uma alternativa para iniciar a aprendizagem do rugby. Quem aí ainda não sabe jogar, então existe um esporte muito bom que é o tag rugby. O objetivo do jogo é marcar o try e ao mesmo tempo impedir o avanço do atacante adversário, roubando a tira de pano presa na cintura do jogador com a posse de bola. Então essa é uma alternativa principalmente assim para crianças, para pessoas iniciantes, que o fato de você tentar derrubar o jogador acaba se tornando um risco muito grande. Então, o tag rugby ele torna mais acessível para as pessoas aprenderem a jogar o rugby. Ao invés de você tentar impedir o avanço do jogador com a bola derrubando e agarrando ele, né, algo assim muito com impacto, você basta tirar a fita dele, né, no caso ali a fita azul, e os jogadores aqui da defesa vão tentar roubar a fita dele. Tirou a fita, ele perdeu a posse de bola automaticamente, tá bom? Então é assim que funciona o tag rugby. O restante das regras são completamente as mesmas. Certo, pessoal? Então, essa foi as características principais do rugby que eu trago para vocês. Espero que todos tenham gostado e bom estudo.